é muito bom para os momentos da nossa Assembleia de Deus no Brasil. Por isso, estou agradecido a Deus. Os irmãos podem assentar-se, por favor. Eu procurarei ser desde a convenção geral. Eu tinha uma preocupação e passei a minha preocupação para o presidente da convenção geral, o pastor José Wellington da Costa Júnior, sobre o resgate de alguns valores nossos, especialmente o resgate dos dons espirituais na sua essência, o entendimento acerca desses assuntos. A Convenção Geral tratou desse assunto de um modo geral, a importância dos dons na igreja atual. E eu estou sentindo isso desde o primeiro momento que eu cheguei aqui. Ouvindo a palavra do presidente, ouvindo a palavra do outro irmão preletor que falou aqui durante a reunião, a grande preocupação com a busca e o resgate desses valores espirituais da nossa igreja como uma igreja pentecostal. E é por isso que eu quero falar um pouquinho disso. Eu quero falar de dons espirituais como uma necessidade premente da igreja atual. Mas eu não vou me prender a cada um dos dons que estão listados por Paulo em 1 Coríntios 12, de versículos 8 a 10, mas eu vou dar destaque a 3 dons especificamente, que consideram dons da maior necessidade pastoral. Nós, pastores, precisamos desses dons para o exercício de nossos ministérios. Todos os dons são importantes. Todos os dons são dados à igreja para a sua edificação. Mas existem alguns desses dons que têm um caráter muito especial. E normalmente eles são deixados de lado. Não se fala sobre eles, não se ensina sobre esses dons. Não sei se por falta de conhecimento de alguns, não sei se a falta de compreensão, mas eu quero falar um pouquinho desses dons. E para tanto eu quero começar com a leitura do texto, que é o texto-chave de tudo isto, de 1 Coríntios no capítulo 12. 1 Coríntios no capítulo 12, eu quero ler os versículos 1, o primeiro versículo, depois eu quero ler o versículo 7, 8, e por último, o versículo 31. Abram, portanto, suas Bíblias, por favor, irmãos. Uma coisa que eu aprendi em estudos bíblicos. Se os irmãos forem na minha casa e forem no meu escritório, vocês vão encontrar caixas e caixas de anotações que eu faço dos estudos bíblicos que eu participo. E desses estudos bíblicos, eu não tenho lá só para lembrança, não. Eu tiro muita coisa boa, porque me faz lembrar aquilo que eu aprendi, que eu ouvi em alguma vez dado por algum dos servos de Deus. Então é muito importante que o obreiro que prega, que ensina, não use apenas a memória, porque a memória falha. Mas se você usar a sua memória e fazer a anotação daquilo que se está falando, será útil para o seu ministério depois na ministração da palavra. Então diz assim o texto bíblico, 1 Coríntios 12, versículo 1. Irmãos, não quero que vocês, aqui diz assim nessa versão, estejam desinformados. Nas versões da corrigida diz assim, não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos dons espirituais. Aqui, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Versículos, é muito interessante a gente considerar esse aqui.
4, 5 e 6 diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, ou seja, nos dons, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo. Nas suas versões diz, e há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Nos versículos 5 diz, e há diversidade de ministérios, aqui diz realizações ou serviços, que é correto a tradução, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas Deus é o mesmo. Nós vemos a trindade intrínseca dentro da manifestação dos dons espirituais. O 7 diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Quando fala da manifestação do Espírito Santo, está falando da manifestação de qualquer um desses dons, que partem da parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem os distribui é o Espírito Santo, porque é Ele quem guia a igreja, é Ele quem edifica a igreja, é Ele quem representa os interesses de Jesus, o Filho de Deus, para todos nós, pela sua igreja. E isto é muito importante. O que eu quero que os irmãos percebam é que nos versículo 8 diz assim: porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos. Eu quero me prender a 3 desses dons que estão aqui, que são o dom da palavra da sabedoria, da palavra do conhecimento e da palavra da sabedoria. 2 dons, parece a mesma coisa, mas não são, são distintos. E um terceiro dom que eu considero indispensável na vida de qualquer ministro do Evangelho: discernimento de espíritos. Amém, irmãos? Muito bem. Em primeiro lugar, é bom saber que o apóstolo Paulo foi o escritor neotestamentário mais profícuo acerca dos dons espirituais. Ninguém, dentre os escritores do Novo Testamento, falou mais do que ele sobre a manifestação do Espírito Santo através dos dons espirituais. Os capítulos 11 até o capítulo 14 desta carta de Paulo aos Coríntios tratam de regulamentações para a liturgia da igreja, para o culto da igreja, a qual, a despeito da abundância de dons no seio daquela igreja, havia também distorções doutrinárias que precisavam ser corrigidas. É mais ou menos o que acontece hoje em dia. A ignorância acerca dos dons muitas vezes fazem com que apareçam as meninices, apareçam as invencionices, apareçam alguns equívocos. A intenção é boa, mas o resultado é ruim. Por quê? Porque as pessoas não sabem como usar os seus dons em benefício da igreja. E isso é muito importante, porque é bom que se diga que a igreja não é como um centro de macumba, não, onde os espíritos vêm, tomam posse de uma pessoa, a pessoa perde a noção de ser, perde a capacidade de pensar, de raciocinar e faz coisas absurdas. Não, muda de voz, muda de atitudes. Não, o Espírito Santo respeita você, respeita a sua inteligência, e quando ele manifesta-se espiritualmente para o exercício de um dom na igreja, ele o faz com você conscientemente. Todo aquele que exerce um dom e que manifesta um dom espiritual sabe o que está fazendo.
Não venha com aquela conversa. Não, ele veio aqui, tocou aqui, ligou um fiozinho lá, e eu comecei a falar. Conversa fiada. Conversa fiada. Não tem base bíblica para isso. Não há base bíblica para isso. O que profetiza sabe perfeitamente o que está falando. Tanto é que a profecia pode ser julgada posteriormente. Amém? Muito bem. Não vou entrar em maiores detalhes. A grande verdade é que a manifestação dos dons e a sua operosidade no seio da igreja, naqueles dias, estava acontecendo de modo incontrolável. Incontrolável. Por isso, desenvolveu-se no seio da igreja de Corinto uma certa presunção de espiritualidade, se acharem mais superiores, porque essa presunção era exibida com uma liberdade sem limites. Esse é o grande problema que nós enfrentamos no meio pentecostal. Como equilibrar o emocional e o racional? Se o nosso culto é um culto racional, o que quer dizer isso? É um culto em que nós sabemos o que estamos fazendo, sabemos o que estamos dizendo, sabemos o que está acontecendo. Se isso é racional, significa que não há espaço para as meninices, para as invencionices, para todas aquelas pessoas que vêm inventando histórias, mais em função das suas emoções, do que de fato uma manifestação do Espírito. O Espírito Santo não brinca conosco, o Espírito Santo não abusa de ninguém. O Espírito Santo, ele usa a quem se dispõe a obedecer, ouvir a sua voz e dizer aquilo que ele quer que seja dito. Isso é muito importante a gente saber. Outra coisa, os dons na igreja de Corinto eram abundantes. Eram abundantes. Mas os seus membros não sabiam distinguir a sua manifestação, ou seja, a maneira ordeira de exercitar esses dons, de tal modo que evitasse distorções do conhecimento particular de cada um dos dons. Falta a nós mais ensino nesse aspecto. A operosidade de cada dom em particular. O que acontece? Como ele se manifesta? O que é cada um desses dons? Para não ficarmos atrelados e presos apenas ao dom de profecia, dom de línguas. Geralmente somos mais presos a eles porque são mais fáceis deles aparecerem entre nós. Entretanto, os coríntios, no caso aqui, tinham os dons do Espírito, mas desconheciam o modo como esses dons deviam ser operados e manifestados na vida da igreja no seu dia a dia. Irmãos, independente da liberdade do Espírito Santo para operar naqueles cultos, como nós sabemos que uma das características do pentecostalismo é exatamente isso, a liberdade do Espírito para operar na igreja, na vida do povo, através dos dons, das línguas, etc. Mas, independente dessa liberdade do Espírito, o apóstolo Paulo havia percebido que estava havendo uma certa desordem nas manifestações espirituais, num mesmo culto. O que acontecia? A verdade é que durante um culto, tudo acontecia ao mesmo tempo. Um falava em línguas, o outro profetizava, o outro tinha doutrina, o outro tinha revelação. E o que acontece? Virava uma bagunça pentecostal. Uma bagunça pentecostal. Porque ninguém se entendia. Ninguém se entendia. Os dons são para serem entendidos na sua manifestação. Amém, irmãos?
para serem entendidos na sua manifestação. Quando Paulo fala da ignorância acerca dos dons, gosto dessa versão quando diz desinformados acerca dos dons. Quando não há informação correta acerca da manifestação de cada dom, há tendência para esses abusos e para essas meninices muitas vezes. Por exemplo, ele percebeu que havia necessidade de aclarar na mente dos membros da igreja a prática desses dons, para que os dons pudessem ser, na verdade, produtivos. Esses dons pudessem, na verdade, produzir edificação, crescimento espiritual, comunhão espiritual. Porque a manifestação dos dons, os dons chamados carismáticos, são dons exatamente para edificar a igreja, para o crescimento espiritual da igreja, para o gozo e para a alegria da igreja, para a correção de distorções ou coisas erradas. É por isso que os dons precisam se manifestar. E nós precisamos saber de uma coisa, de que num só culto, como acontecia lá, as manifestações aconteciam tudo ao mesmo tempo. Não havia ordem, não havia disciplina para essas manifestações. E Paulo então procura corrigir isto, procura orientar isto, procura doutrinar essas manifestações. Alguns dos nossos dias até entendem isso aí, mas eles acabam travando a igreja. Travam a igreja nas suas manifestações. É preciso que o pastor tenha um senso espiritual capaz de perceber. Eu sempre gosto de dizer, eu prefiro 10% de meninice na igreja que eu possa, como pastor, controlar, do que nenhuma meninice e ter uma igreja fria, dura, que não responde. A gente, quando prega, parece que está pregando para um povo que está distante de tudo. Não. Entendemos que há os exageros de um e de outro e são facilmente capazes de serem doutrinados, disciplinados nesse sentido. Nesse sentido. Até porque ninguém, absolutamente ninguém, pode manipular com as operações do Espírito Santo. Ninguém tem uma bênção e um dom na mão para dar a esse ou aquele. Já vi isto acontecer, senhores pastores. De gente estar pregando e ter a audácia de dizer, eu acabo de receber aqui. Eu acabo de receber. É uma unção especial. E você vai receber agora da minha mão. Então vai lá, receba! E faz um banzé. Até os caras que têm instrumento musical, bateria, para ajudar o barulho. É audácia, é atrevimento, é falta de conhecimento bíblico, é falta de temor de Deus, porque ninguém manipula com a bênção de Deus, ninguém manipula com o Espírito Santo. O Espírito Santo dá à sua igreja o quê? Através de Jesus. Pastores, mestres, para quê? Para ensinar a igreja, para disciplinar sobre as coisas que precisam ser mais equilibradas na vida da igreja. Por isso, existe um conceito por aí afora de que os dons não são controlados por aqueles que manifestam esses dons. Vou repetir essa frase. Conceito de que os dons não podem ser controlados por aqueles que os manifestam. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso é para dar autonomia a qualquer um chegar e dizer, fui numa determinada igreja, que uma jovenzinha de 15 anos, ela manipulava com a igreja inteira, e conseguiu manipular até com o dirigente da igreja, porque o dirigente, por não ter conhecimento da Bíblia, não tinha autoridade
nem bíblica, nem pessoal, para poder orientar. A menina dirigia tudo por profecia. Até os cultos eram dirigidos por profecia. Quando começava o culto, ninguém começava o culto sem aquela menina chegar. Ela chegava, se assentava. Meu servo, cante o hino 15 da harpa. Vamos cantar o hino 15 para obedecer a voz do Senhor. Cante o hino tal, não sei do que tal. Meu servo, agora é a minha palavra, leia o salmo tal. Eu fui a um culto desse e eu queria ver o que estava acontecendo. O que estava acontecendo naquele lugar? E sabe o que acontece, irmãos? A menina dirigia tudo. E na hora que ela me viu lá, então ela começou a jogar confete para cima. Eis que eu trouxe aqui o meu servo. E o meu servo vai fazer isso, vai fazer aquilo. E o meu servo e tal. Eu disse, eu vou calar a boca desse demônio agora. Porque aquela menina não estava sendo usada nem por meninice, mas estava sendo usada pelo diabo para enganar a igreja e manipular a igreja. Manipular. E o dirigente fraco não sabia o que fazer. Então, quando ela deu um texto bíblico lá para o irmão ler, eu disse, não, meu irmão, não leia esse texto. Leia qualquer outro texto da Bíblia. Mas não leia assim, pastor, eu tenho que obedecer. Não, o senhor não tem que obedecer. O senhor obedecer a mim, eu sou o pastor da igreja aqui hoje. Era a primeira vez que eu tinha assumido o pastorado de uma igreja e fui visitar essa congregação. Aí deu um texto, então leia lá. Deu um texto para ele ler. Ele leu. Meu servo, por que me desobedecestes? Eu tive que agir com firmeza. Nós, pastores, precisamos sempre ser educados, éticos, mas precisamos ter firmeza de atitude na hora certa para salvar a igreja de entrar por um caminho de heresia, por um caminho de errado. E então, quando eu me levantei para falar, eu disse, eu quero pedir a essa jovenzinha, por favor, que se cale agora. Agora o profeta aqui sou eu. Meu servo, estás me atribulando, estás me provocando. Eu disse, eu quero pedir que você se cale agora. E ela não quis se calar. Eu disse, então dá licença. Desci o púlpito, fui lá, meti a mão na cabeça dela. Demônio, cala a boca! E os irmãos ficaram tudo olhando assustados. Eu não estou aqui para obedecer a voz de demônios, enganadores. Estou aqui para obedecer a voz do Espírito de Deus. O líder da igreja sou eu. São estas coisas que envolvem o discernimento espiritual de um pastor. E isto é fundamental a gente saber. Eu poderia citar muitas coisas para os irmãos acerca dos dons, mas não tenho tempo. Por isso eu quero, de fato, mostrar uma coisa que eu considero muito importante. Há uma pergunta que se faz por aí afora. O tempo da manifestação dos dons espirituais já passou? Uma pergunta que se faz. Então, o que a nossa resposta para tudo isso? Em primeiro lugar, foi a partir da ideia de que os dons foram importantes até formar-se o cânon do Novo Testamento, que veio e que nasceu a ideia do cessacionismo. Ou seja, de que os dons cessaram na vida da igreja porque não eram mais necessários. Até formar-se o cânon do Novo Testamento, não havia texto bíblico fácil para as igrejas, nem para os líderes. Formado o cânon do Novo Testamento, então diziam eles, não temos mais necessidade desses dons. E aí surgiram, ao final dos 2 primeiros séculos da era cristã, os dons começaram a se tornar raros no culto cristão. Nos 2 primeiros, final do primeiro, entrando no segundo
século da era cristã. Uma nova mentalidade começou a ser desenvolvida na mente dos teólogos daquela época. A ideia do cessacionismo. Homens da história da igreja como Tertuliano, Agostinho de Hipona, João Crisóstomo e outros mais, no século IV já, escreveram que o sinal das línguas havia expirado. Eles não eram mais necessário o batismo com o Espírito Santo com o sinal de línguas. Mas eu vou para além disto, porque passou até pela Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi uma bênção para a igreja, para todos nós, mas a ênfase dos nossos reformadores foi mais a doutrina da salvação e a justificação pela fé. A doutrina do Espírito Santo foi relegada a um segundo plano por algum tempo, até que passado a Idade Média lá, do tempo de Agostinho, de Calvino, de Zwinglio e outros mais, até que chegou mais ou menos no final do século XIX, ao entrar para o século XX, a chama pentecostal acendeu num homem chamado Charles Parham e outro chamado William Seymour. E estes homens começaram a impor as mãos sobre as pessoas, e aí aconteceu o inesperado e o desejado por eles. Uma pessoa recebeu o batismo com o Espírito Santo com a evidência de falar em línguas. E uma mulher uma cristã chamada Agnes Osman, chegou para Charles Parham, que não era batizado com o Espírito Santo, mas estava já pregando isso aí, e disse: eu queria que o senhor orasse por mim, porque eu quero receber o batismo com o Espírito Santo, mas eu quero daquele que tinha lá no dia do Pentecostes. Quando Charles Parham impôs a mão sobre ela, ela começou a falar em línguas. Ela foi a primeira pessoa nos Estados Unidos. E aqui no Brasil não foi diferente. Quando Gunnar Wing e Daniel Berg chegaram aqui no Brasil, também tudo começou com uma mulher. A primeira batizada com o Espírito Santo foi a mulher, irmã Celina Albuquerque. Bom, irmãos, esse fato lá atrás, no final do século XIX, entrando no XX, começou mais ou menos em 1901. A chama pentecostal acendeu. E este fato foi indo à frente. No dia de Pentecostes, 20 séculos depois, a experiência do falar em línguas foi, de fato, o reinício do mover do Espírito no coração e na mente dos cristãos desejosos pelo avivamento espiritual na igreja. Eu tive o privilégio de visitar há 3 meses atrás, final de março, entrando em abril. Deus me deu a oportunidade de ir a Londres, na Inglaterra. E eu visitei um pastor, amigo, disse: irmão, eu quero ir à casa de John Wesley. E eu fui. E vi a casa que ele construiu e vi o templo que ele construiu. Hoje são quase peças de museu, de visitação, de pessoas que vão lá. Mas eu fui à casa dele. Vi a cama que ele dormia, que era uma cama simples. E vi uma coisa linda. Uma coisa que me tocou o coração, me fez chorar naquele lugar. Uma pequena salinha de oração. Simples, tinha apenas uma janela, a salinha toda fechada. Ele fez um tipo de um oratório parecido com isso aqui, mas um pouco mais baixo, que ele podia pôr a Bíblia para ler e estudar, e ele pôs alguma coisa para se ajoelhar. E ali ele ficava todas as noites, todas, sem deixar passar um dia sequer, 4, 5, 6 horas ajoelhado em oração, buscando o avivamento da igreja primitiva e lutando
pela santificação da igreja. Indiretamente, nós podemos dizer que John Wesley faz parte da paternidade pentecostal. Ele foi um dos pais do pentecostalismo, porque com ele que começou essa ideia da busca de oração, do avivamento espiritual, foi ali. Muito bem, quando chegou no século XX, quando os dons espirituais começaram a ser manifestados nos cultos, hoje, mais de 120 anos, 121 anos, depois, 122 anos quase, hoje, nós sentimos que a igreja, a despeito de ter crescido em número, em quantidade, mas ela inchou um pouco, ela se tornou enrijecida, ela enrijeceu quanto à manifestação dos dons espirituais que acontecem hoje. Eu estou falando dons, não estou falando de um ou outro dom qualquer, mas com raríssimas vezes acontece nas nossas igrejas hoje. Onde estão os dons? Daí eu me alegro com a preocupação do presidente dessa convenção. Me alegro com isso. Deixa eu dizer isso aos irmãos. Como entender o resgate dos dons do Espírito para a igreja atual? A palavra resgate se choca com a opinião de alguns dos nossos líderes hoje em dia. Mas inevitavelmente nós precisamos confrontar, irmãos, a realidade atual da espiritualidade de nossas igrejas. Lamentavelmente, muitas das nossas igrejas estão se esvaziando, os membros estão buscando em outras fontes os dons espirituais. Nós não gostamos do que vimos acontecer com os grupos neopentecostais, mas tem um bocado dos nossos crentes, das nossas igrejas que foram para lá. Por quê? Porque nós nos tornamos maçantes, cansativos, repetitivos, sem dar liberdade total ao Espírito Santo para atuar na vida da igreja atual. Essa que é a grande verdade. Para que não aconteça isso, nós precisamos ter a humildade de não nos iludir com uma falsa imagem de espiritualidade por algumas poucas manifestações que acontecem nos nossos cultos às vezes. Na história da igreja como um todo, a partir do segundo século, a glossolalia, que as línguas e os carismas do Espírito começaram a diminuir na vida cotidiana da igreja espalhada no mundo de então, já naquele período. Ao chegar na Idade Média, no século XVI, os líderes da igreja, eles criam que os dons haviam cessado e que a manifestação dos dons só foi necessário para a igreja primitiva. Entre os séculos 4 e 5, surgiu um grande pregador cristão chamado João Crisóstomo, na época de 354 a 407, o tempo que ele viveu, o qual foi um ardoroso pregador e teólogo cristão, mas ele acreditava que os dons se manifestavam furtivamente para um ou outro, mas eles haviam cessado na vida da igreja. Era isso? Disse ainda que as igrejas daquela época, acabaram esquecendo da importância desses dons do Espírito na sua vida cotidiana, trazendo para os tempos atuais, independente das opiniões contrárias das igrejas não pentecostais, nós percebemos que algumas igrejas pentecostais aderiram já à ideia de que os dons se manifestam muito mais de modo natural, sem precisar exatamente a manifestação sobrenatural. Eu estou falando de nós pentecostais. No dia de Pentecostes, irmãos, o ponto de partida
para o nascimento da igreja foi o falar em línguas espirituais. E a partir de então, com o crescimento da igreja, o Espírito Santo começou a dimensionar a sua operação com os dons na vida da igreja naquele primeiro século. Em nossos tempos modernos, em alguns cultos de nossas igrejas, o falar em línguas se tornou incômodo para alguns. Já fui em Assembleia de Deus que se um irmãozinho mais simples começa a falar em línguas durante uma mensagem que ele ouve, já tem os santarrões do paoco, daqueles crentes que são crentes domingueiros, apenas só aparecem no culto para cumprir uma atividade social, religiosa. Eles ficam incomodados. Essa igreja não cresceu no silêncio, essa igreja cresceu no barulho pentecostal, essa igreja cresceu no barulho das línguas estranhas, essa igreja cresceu no barulho da manifestação dos dons espirituais. Aleluia, 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 aleluia. Ora, o que é falar em línguas? Falar em línguas implica numa habilidade do nosso espírito interior, que usa os órgãos da nossa fala racional para interpretar os sentimentos e necessidades da nossa alma. É o seu espírito quem fala com Deus. O Espírito Santo é quem ensina você a falar. Amém, irmãos? É Ele que ensina. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Precisamos resgatar a simplicidade e a liberdade do início do movimento pentecostal, especialmente aqui no Brasil. Nos nossos primeiros 50 anos, a busca pelo batismo com o Espírito Santo acontecia em todos os cultos. Em todos os cultos. Lamentavelmente, a ideia de que as línguas espirituais podem ser descartáveis desmotivou a muitos crentes em buscar o batismo com o Espírito Santo. Eu fui criado, irmãos, desde menino aprendendo que eu devia buscar o batismo com o Espírito Santo. E eu recebi o batismo com o Espírito Santo quando eu tinha 9 anos de idade. E nunca mais parei de falar em línguas. Aleluia, aleluia. Eu me lembro dos cultos que se faziam. Eu me lembro que eu gostava de brincar de ser pastor. Eu reunia os vizinhos, os coleguinhas, as crianças vizinhas da igreja. Ia para um porão que era de barro, lá na cidade de Chapecó. Reunia e dirigia cultos. Meu pai ficava de longe olhando para ver o que ia acontecer. Eu dirigia culto. Eu exigia, assim, responsabilidade, não aceitava brincadeiras. A gente dizia que ia brincar de culto, mas de fato não era uma brincadeira. E Jesus batizou muitas crianças nesses cultos de crianças. Onde que as nossas crianças hoje se interessam por batismo com o Espírito Santo? Eu tenho tocado nisso nos congressos de escola dominical. Eu tenho tocado nessa tecla. A escola dominical é a maior agência auxiliar da vida de uma igreja e da vida de um pastor. Mas a escola dominical não pode se tornar tão intelectualizada que não haja mais espaço para a operação livre do Espírito Santo na vida dos alunos. Amém, irmãos? Isto é fundamental. Isto é fundamental. O que eu quero dizer para vocês é de que não só as línguas têm sido descartadas, mas também a manifestação dos dons espirituais em nossos cultos praticamente desapareceu. Eu faço um alerta a todos vocês que estão aqui nesta convenção. Estamos sendo invadidos hoje por pseudos profetas que utilizam nossos púlpitos com falsas profecias, que marcam datas, prenunciam tragédias e guerras, sem nenhum respaldo bíblico.
requer de todos nós o discernimento do Espírito Santo para detectarmos essas falsas profecias que torcem a palavra de Deus e que tomam todo o espaço dos cultos nas nossas igrejas. Eles estão aí na internet, nas redes sociais. Esses dias a minha esposa me mostrou um que tomou todo o culto profetizando. E a profecia dele era uma profecia que marcava tragédias, que anunciava determinadas coisas, além de lançar algumas heresias que eu marquei até. Uma das heresias: vamos pedir ao Senhor, ele deu uma parada, vamos pedir ao Senhor que envie o seu anjo Gabriel para atender as necessidades da igreja, que o Senhor envie o seu arcanjo Miguel para proteger a igreja. Quem somos nós? Adepto de São Jorge? Adepto não sei do que, por aí afora? O papel dos anjos não é esse. A doutrina que nós aprendemos acerca da angelologia é totalmente diferente. Os anjos não fazem absolutamente nada, não interferem em nada, principalmente na vida da igreja. Por quê? Porque a igreja tem o Espírito Santo. É Ele quem guia, é Ele quem dirige, é Ele quem orienta, é Ele quem diz o que devemos fazer ou deixar de fazer. Isso que é fundamental para todos nós. Mas deixa eu aproveitar esses minutos finais que eu tenho aqui para falar aos irmãos. Todos nós temos sido despertados para a necessidade de resgatar as manifestações genuínas do Espírito Santo com as mesmas características da igreja do primeiro século da era cristã. E 3 dons para mim são indispensáveis para o ministério pastoral. Eu estou falando para pastores, então é para vocês mesmo que eu quero falar. O Espírito Santo tocou na minha mente, no meu coração, para destacar esses dons como indispensáveis para a vida ministerial dos nossos ministros. Nesta diversidade de dons espirituais, chama atenção para esses 3. Para a vida cotidiana do ministro do Evangelho: dom da palavra da sabedoria, dom da palavra da ciência, dom de discernir os espíritos. Você sabe o que é isso? Sabe como é que eles acontecem? Como é que esses dons se manifestam? Como é que nós podemos detectar a manifestação de um dom como este? Como? A operosidade desses dons visa, de fato, ajudar a nós, ministros, no exercício de nossos ministérios pastorais. Imagina, meu irmão, a batalha que você tem no dia a dia, uma batalha espiritual, para ensinar a igreja, para doutrinar a igreja, para manter a igreja no conhecimento da palavra de Deus. E é preciso que tenhamos a percepção espiritual das coisas que acontecem ao nosso redor, com a revelação da palavra certa para determinadas situações difíceis. Eu quero começar aqui com o dom da palavra de sabedoria. Está aí na sua Bíblia. Esse dom, ele ocupa lugar importante entre os dons do Espírito Santo. O saber do Espírito, irmãos, tem um sentido sobrenatural, porque ele não se adquire através do estudo natural. Esse dom não se adquire estudando teologia. Esse dom não se adquire você procurando conhecer tudo sobre a espiritualidade que você possa ter a seu dispor no mundo que você vive. Não. Ele é um saber do Espírito. É interessante que 2 palavras gregas fazem parte dessa frase. É o termo palavra e o termo sabedoria.
palavra que é logos, sofia, que é sabedoria. Logos aqui é traduzido como palavra, verbo, assunto, algo enunciado. No contexto espiritual do dom da palavra de sabedoria, significa receber a dotação ou a capacitação para falar de algo transcendental que vem direto do céu. Amém, irmãos? Eu vou repetir isso aqui. Não significa receber algo que esteja fora dos parâmetros daquilo que o Senhor já revelou. Não, mas daquilo que já está revelado. Mas ele traz como um mistério revelado ao coração daquele que ensina. Essa capacitação para falar de algo transcendental. Aleluia. Quem fala com o Senhor recebe algo transcendental. Eu estava preparando uma revista de escola dominical e me deparei com um assunto forte. E eu me senti incapaz, porque tudo que eu lia não me satisfazia. Se tem alguma coisa a mais, eu preciso descobrir esse algo mais que está aqui nessa palavra. Eu levei 3 semanas pelo menos, pastor, orando, parei de escrever a revista, aquela lição, até o dia em que o Senhor fez iluminar. É o chamado a luz que vem para os olhos do nosso entendimento. E o Senhor me fez entender aquela escritura. E eu trouxe isso, a revelação disso no Brasil inteiro. Quem leu o meu livro, A Síndrome do Canto do Galo, que é um livro que eu trato sobre a doutrina da consciência, eu não vou encontrar nenhum livro no Brasil que trata daquele assunto de forma antropológica. Ou seja, eu provo que o espírito humano está dentro da antropologia humana e de que a consciência é, na verdade, um atributo, uma qualidade do seu espírito. Eu custei a descobrir, e quando descobri, os textos começaram a vir à tona na minha mente, na Bíblia toda, porque é o Senhor quem faz. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu levei alguns anos para escrever aquele livro. Deus pôs no meu coração que eu tinha que escrever. E o meu escrever não é escrever para ter a vaidade de ter meu nome lá. Deus sabe que não era isso. Mas de contribuir. O que eu posso fazer para ajudar a igreja, ajudar os obreiros no entendimento de algumas verdades. Por isso a palavra de sabedoria tem sua fonte, não num livro de teologia que é muito bom, mas tem sua fonte no próprio Espírito Santo. E é Ele quem habilita o crente a verbalizar, a falar a sabedoria que vem do alto. Amém, irmãos? Aleluia. Essa sabedoria vem do alto. Não se trata de mera aquisição de sabedoria bíblica. Eu tenho um monte de cursos, eu tenho um monte de coisas que eu me preparei ao longo da minha vida para poder escrever e hoje fazer o trabalho que eu faço como consultor teológico. Tem um monte disso. E depois de ter esse monte de coisa, de vez em quando, eu tenho uma travada assim. Porque eu não consegui entender um determinado texto e livro nenhum da minha biblioteca consegue me dar uma resposta à altura para eu abrir o entendimento. Eu tenho que buscar de Deus, eu tenho que orar. E então o Espírito de sabedoria de Deus entra em ação e você entende o coração de Deus. A palavra de sabedoria pode ser também aquela
capacitação sobrenatural para perceber, para falar e para agir em circunstâncias especiais surgidas. Às vezes, os elementos naturais que temos tornam-se inúteis completamente. Eu fui presidente de convenção. Aí está o presidente, outros irmãos que têm experiência nesse campo. Sabe quando muitas vezes esse dom precisa ser manifestado na sua mente para ele poder conduzir uma circunstância que ele tem que ter muita habilidade para não machucar, para não ferir, mas para ser firme e dizer aquilo que o Senhor quer dizer. É só pelo Espírito Santo que se tem o dom da palavra de sabedoria para se falar a verdade. Amém, irmãos? Há momentos na vida da igreja local, quando decisões importantes necessitam ser feitas e tomadas acerca de decisões. Algumas decisões precisam ser tomadas. Veja o que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 2. Versículos 13 ao 16 diz assim: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Aleluia, aleluia. Eu poderia dizer muito mais de tudo isto. Porque a palavra de sabedoria pode ser também uma capacitação especial para revelar verdades espirituais que a simples pesquisa não poderia descobrir. Esses dons aqui, que estão mais ou menos, são como se fossem meio siameses esses dons, mas são distintos. Dom da palavra do conhecimento e da palavra da sabedoria. Eles se destacam em primeiro lugar na lista que Paulo dá acerca dos dons e que devem, sem dúvida, fazer parte do ministério pastoral. Isso não é nada mais, sabe do que, irmãos? Que a revelação da mente de Deus aos que pregam, aos que ensinam, aos que administram igrejas. Isso aqui não é privilégio de doutores, nem de mestres, nem de pastores presidentes. Isso aqui é privilégio de todo aquele que se submete ao Espírito Santo para entrar na presença de Deus. Eu aprendi uma vez, preparando um estudo bíblico para obreiros, e Deus me revelou uma coisa especial. Eu falava sobre a vida devocional do obreiro. E na vida devocional do obreiro eu comecei a mostrar as coisas que fazem parte da vida devocional do obreiro. Uma delas é a vocação. E outras mais que eu podia citar. Mas eu descobri que existe alguma coisa antes disso. Uma coisa é a minha vida devocional, dedicada a Deus. É o meu culto a Ele, a minha dedicação a Ele. É a minha oferta a Ele, da minha vida a Ele. Outra coisa é aquilo que Deus ministra a nós. Como pastores, nós sempre falamos para o povo. Sempre estamos pregando. Sempre estamos falando. E até quando nós vamos conversar com Deus, sempre nós tomamos a iniciativa para falarmos. Somos nós que falamos. Deus é isso e aquilo e aquilo. Senhor, eu preciso disso, preciso daquilo. Senhor, tu sabe, Senhor. Um dia Deus me deu uma lição. Eu estava angustiado, pastor. Como pastor de igreja, numa situação que eu tinha que resolver e não sabia como resolver.
Fui para casa triste. Quando cheguei na minha casa lá em Brasília, então eu disse para minha esposa: você pode dormir, fica tranquila. Eu vou ficar um pouquinho no meu escritório. Minha casa tinha uma parte em cima, outra embaixo. Eu fiquei no meu escritório embaixo. E eu fui falar com Deus e comecei a conversar com Ele. E falei. De repente eu ouvi uma voz. Eu pensei até que era minha esposa brincando comigo. Mas não pode ser, mais de meia-noite, um lugar silencioso. Eu vi alguém dizer assim: Elianai, fique quieto. Pare de falar. Eu disse: meu Deus, o que é isso? Mas eu continuei falando. E outra vez a voz veio de novo a mim: Elianai, fique quieto. Pare de falar. É a minha vez de falar. E então eu entendi, como Samuel, que a vez de falar era de Deus. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Tarracalamar. Sabe de uma coisa? Uma coisa é quando nós ministramos a Deus o nosso culto. Quando nós ministramos a Ele, nosso louvor, nossa adoração, nossa gratidão a Deus. Oh, é ótimo, sagrado ao Senhor. Outra coisa é quando nós deixamos Deus ministrar a nós. E quando Deus ministra a nós, nós devemos ficar quietos. Nós devemos silenciar. Eu mais ou menos imagino o que aconteceu com o apóstolo Paulo certa feita, quando teve aquelas visões que ele não teve nem condições de falar. Foi quando Deus: Paulo, está na hora de você ficar quieto, agora sou eu que vou agir. Sou eu que vou agir. E Deus o levou, o seu espírito, ao terceiro céu para ele ver coisas tão fantásticas, que o seu vocabulário de conhecimento do grego, do romano, do latim e do hebraico não foram suficientes. Ele teve que ficar quieto. Então tem momento que Deus quer ministrar a nós. Sabe para quê, irmãos? Para revelar a nós. Para revelar a nós a palavra da sabedoria. Aleluia. Ninguém que tem o dom da palavra da sabedoria pode se ufanar, pode se exibir, pode sair por aí dizendo: olha, me respeite que eu tenho o dom da sabedoria. Ninguém. Quem tem não diz. Quem tem sabe. Eu sei de algo que Deus tem revelado para mim da minha vida, do meu ministério. Eu não estou aqui à toa não, irmãos. Tenho certeza que foi pela vontade de Deus que o presidente me convidou para estar aqui, para compartilhar com os irmãos. Sabe por que eu estou dizendo? Não é porque eu seja mais, melhor ou menor de quem quer que seja, mas porque eu estou dentro de um contexto de obediência a algo que Deus disse que estaria fazendo comigo. Já fui chamado de louco por causa disso. Já fui chamado de louco. Quando deixei o pastorado da igreja em Sobradinho, deixei o pastorado e disse: eu quero que a igreja me respeite a minha decisão, porque a igreja não está em crise, a igreja não tem problema, vou deixar tudo andando da melhor forma possível, mas eu tenho que obedecer a Deus. Eu não sou do tipo do obreiro vulnerável, para cá e para lá, para cá e para lá, não. Mas eu sou um homem que estou pronto. Cheguei em Curitiba e disse para o pastor lá: pastor, eu estou aqui, mas posso não estar amanhã. Por quê? Porque eu ainda sou daqueles que acredito que a vida de um pastor é uma vida peregrina. Ele não é dono do lugar, ele não é dono da casa que tem, ele não é dono da igreja, ele obedece à vontade soberana de Deus. Aleluia! Aleluia! Só para terminar isso aqui, pastor. Se eu tiver oportunidade amanhã, eu continuo falando depois sobre palavra do conhecimento. Até agora falei de palavra de sabedoria, mas eu preciso terminar pelo menos isto. Quando diz palavra de sabedoria, sabedoria quer dizer sofia.
ciência, tem a ver com a mente e com os pensamentos de Deus que são manifestos através do dom. E a palavra, o modo de falar, a conduta e a ação das pessoas para falar, é a que aparece na palavrinha, chama palavra. Palavra de sabedoria. Froneses. Froneses quer dizer, diz respeito ao seu jeito de falar. Como é que você se conduz quando ouve uma palavra de sabedoria? Irmãos, ter a palavra de sabedoria implica na capacidade que o pastor obtém para considerar o que deve e o que não deve ser feito. Daí eu apelo para uma coisa fundamental na vida de uma igreja e de um pastor. Vou começar pela igreja. Que a igreja reconheça a autoridade espiritual do seu pastor. Primeiro lugar. Segundo lugar, que o pastor tenha consciência dessa autoridade, que é uma autoridade delegada. Uma coisa é ter autoridade negada, outra coisa é ser autoritativo. Pessoa autoritária é aquele que manda, que é dono de fazenda, dono de boiada. E pastor não é dono de boiada, pastor não é dono de igreja. Pastor de igreja não é o senhor do aprisco, do rebanho de ovelhas, não. Ele é o pastor, ele é o guia, ele é o orientador. Acima dele, há o sumo pastor, Jesus Cristo, é ele quem orienta. Então ele precisa saber como agir. Por isso, quando eu falo de respeito à autoridade pastoral, quando essa autoridade é desrespeitada, não é acatada pela igreja, mesmo que você discorde do seu pastor, aprenda a ficar desculpa a expressão feia que eu vou dizer, de bico calado. Pare de resmungar, pare de murmurar, pare de falar mal, porque esse mal vai cair sobre você mesmo. A maldição que você está indiretamente desejando para o seu líder, porque não concorda com ele, virá sobre você mesmo. Por quê? Porque debaixo da autoridade do pastor, acima da autoridade do pastor, está o Senhor. E com ele não se brinca. Ai do pastor que abusa da sua autoridade. Ai do pastor que não sabe usar a sua autoridade espiritual para fazer com que o seu ministério seja o fruto disso. Quando a igreja reconhece a autoridade espiritual do seu pastor, a igreja é saudável. A igreja é maravilhosa, a igreja responde, porque respeita. Eu fui numa igreja agora recentemente, eu fiquei maravilhado com o que eu vi da igreja. Sabe o que é ver uma igreja feliz, pastor? Se olhar e ver o brilho nos olhos dos crentes, de cada criança, de cada jovem, de cada pessoa, de felicidade com o seu pastor, que já está há alguns anos ali, porque esse pastor, ele conquistou essa confiança do povo na autoridade espiritual que ele tem. E ele é humilde, ele sabe agir, ele sabe administrar essa autoridade. Então, que Deus dê graça aos nossos líderes, em várias situações e circunstâncias difíceis, de serem avaliadas pelos procedimentos humanos normais, os dons da palavra de sabedoria e palavra do conhecimento tornam possível vislumbrar espiritualmente a raiz dos problemas. Deus revela, Deus mostra para o líder onde está a raiz do problema. E é só o Senhor que é capaz disso. É só o Senhor que é capaz disso. Não se trata aqui de tirar conclusões precipitadas, mas de tirar conclusões com uma percepção que não é comum, porque é espiritual, que nada tem a ver com adivinhação, nada tem a ver com premonição ou coisa semelhante, não. Nós precisamos buscar esse dom em nossa vida ministerial para sabermos como viver
uma vida vitoriosa contra o pecado e contra o mundo. Porque Colossenses 2,13 diz assim: nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria. Amém e amém.